Bom, você tem vontade aí de morar fora do país, ou de fazer um intercâmbio, ou de estar aí, né, conhecendo novas culturas, mas tem medo, porque não sabe como se comunicar, como chegar lá, como é que vai ser? Não sei falar inglês direito. Não sabe falar espanhol, alemão, italiano, Não é? independente do Não idioma, sei né? me comunicar. Mas nós vamos te ajudar aqui. Nós vamos conversar hoje com o Rafik El Hani. É o Hani? É o Hani. Acertei! primeira. Primeiríssima! Que vai nos explicar aí um pouquinho de como é a vida fora do Brasil. 20 anos já morando na Califórnia. Uau, né? Garoto, eu pertinho vou de pra Hollywood. Califórnia. E aí, Viver, você vive a vida Aliás, sobre as ondas? essa música é a maior mentirada. Lulu Santos, te amo, mas essa música é uma mentirada. Porque na Califórnia é a água do Pacífico. Não tem E o ondas, Pacífico, né? Muito não, tem ondas, altas. mas o Pacífico, ele é muito fundo, muito mais fundo que o Atlântico. Então, a luz do sol, ela não esquenta tanto quanto esquenta no Atlântico. Então, a água, literalmente congelante, você bota a sua perna, o osso dói. Então, viver a vida sobre as ondas, desculpa. É tipo Não Rio de dá Janeiro, certo. então, tô brincando. Só se for de Porque no Rio de barco, Janeiro a né? água é gelada Só também, se né? for de Só barco. se for de Bom, barco. Rafik é do Rio, né? Carioca também. É mais Carioca. gelada a água, então, na Califórnia do que no Rio. Ou é tá Muito ali? mais. Não, muito Mais, mais, né? muito mais. E Muito tem mais. tubarão também. É. Rio de Janeiro, até então não tem. Agora me fala um pouquinho como é que foi essa No Rio de chegada Janeiro ali. tem o Renato, tubarão. Rio de Rio de Janeiro tem um monte de outras coisas, menos tubarão. Não vamos entrar nem em detalhes daqui. Será que não? Não sei o que é menos perigoso, tubarão ou Rio de Janeiro. Agora vamos falar sério aqui, gente. Bom, você tá há 20 anos fora. Como é que foi aí pra você morar, chegar num país desconhecido, né, que fala outro idioma e conseguir se dar bem e virar um empreendedor? Me fala um pouquinho. Olha, a experiência, para quem tem oportunidade, tá, de morar fora, eu sempre indico. Acho que tudo que você adquire de experiência é muito bom, né? Algumas pessoas se adaptam mais facilmente, outras pessoas não. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui talvez como a maioria das pessoas no Brasil acha que conhece os Estados Unidos, através das telinhas de televisão, dos filmes, né? Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos, a primeira vez que eu vi um policial comendo donut e bebendo café, eu falei, nossa, isso aqui É um filme. eu conheço tudo dos Estados Unidos. Quando eu vi a mamãe puxando a criança naquele carrinho vermelho, né? Igual a gente viu no filme, cara, tudo isso aqui é... E aí você imagina que o final dos filmes também é o final nos Estados Unidos. E aí você descobre que Não é que bem assim. é a história do garoto, eu vou para Califórnia, que não é bem assim, né? Mas a experiência, ela é fantástica, porque eu sempre digo, você que tem a oportunidade de ir para fora do país, você tem coisas maravilhosas e coisas ruins também. Assim como no Brasil, você tem coisas maravilhosas, tem coisas ruins. Então, é a experiência de você manter as coisas boas que você aprende, esquece as coisas ruins e aproveita as coisas boas dos outros países, né? Então, assim, a minha experiência com os Estados Unidos, primeiro ano maravilhoso, tudo é novidade. Tudo é novidade. Você vai na Disney, você vai na Estátua da Liberdade, e aí você imagina os filmes e você acha que o final também vai ser assim. O segundo ano é o pior ano, porque é quando a ficha cai, que agora você não é turista, você é residente. E aí você tem que pagar suas taxas, você vai ter que trabalhar. E são você muitas taxas. Muitas taxas, né? Muito. E aí e a saudade também da família, né? Eu Porque acho que essa é a pior parte. é a pior parte, porque para você é mais fácil vir ao Brasil do que a sua família, na maioria das vezes, Verdade. e aos Estados lá. Unidos. E aí quando depois de um ano a novidade acabou, aí você tem aquela saudade do jeitinho brasileiro, do sorriso brasileiro, da comida. né? da comida, do afeto brasileiro. Então assim, mas overall, né, no total, essa é uma experiência maravilhosa, independente de ser Estados Unidos ou outro país, coisas boas a aprender. Agora me diz uma coisa, você já viajou por 50 países. Já passou algum perrengue? Só um? Já passei. É para contar? Por favor. Deve, a gente gosta. Olha, um dos melhores perrengues, né? Porque o perrengue Os quando maiores, é bom, né? É. Eu estava na Turquia, aliás, um país lindíssimo também. E eu fui onde é conhecido o Gran Bazar, que é uma galeria quase que subterrânea, gigantesca, com né, lojas típicas. Né? O turco não é árabe, né? Essa brincadeira a gente fala, turco não, né? Libanês, é por aí mesmo, o turco não é considerado árabe. E eu resolvi comprar um turbante, né? Então, assim, o nome, né? Você já falou Rafik El Hani, e o rosto dá para ver que se botar um turbante vira um árabe completo.
E eu resolvi comprar um turbante. Turista, né? Eu tô na Turquia, vou comprar um turbante. Coloquei um turbante e fui andar pelo Ai, que coragem. bazar, Ai. né? Mas até então, a Turquia segura. Só que eu comecei a notar que as pessoas... Eu não falo uma palavra... Aliás, falo algumas palavras em árabe, só palavrão que eu aprendi com meu pai. No trânsito. E, obviamente, eu não vou falar palavrão, nada. E quando eu coloquei o turbante, os Deu uma árabes do vontade de bazar... falar um palavrão, tô brincando. Os árabes desse bazar acharam que eu era uma figura religiosa, não sei porquê. E aí começaram a chegar e seguravam minha mão e falando em árabe, aquela coisa, e o pessoal que estava comigo falou, cara, você tem que tirar esse turbante ou você vai ter que começar a benzer todo mundo aqui. Ah, não mas tem aí que você ser- podia ter feito, sei lá, quero uma coisinha aqui. E como que eu vou falar? Como que eu vou falar? As únicas palavras que eu sei é palavrão. Meu Deus, não ia imagina, dar um certo. líder religioso Falando palavrão. Não dava certo. Esse foi um perrengue que eu tive porque exatamente nesse lugar eu quase não encontrava as pessoas que falavam inglês. E o inglês é a língua universal, né? E as placas também, todas em árabe, você não fala nada. Então, assim, foi um perrengue, eu com um líder religioso. Um perrengue chique. É, um Perrengue chique. E um outro perrengue foi quando eu fui não a Romênia, a Hungria. E na Hungria existe um calabouço, né, histórico, onde o Drácula, o Conde Drácula, né, não o vampiro, o Conde Drácula mesmo, ficou preso, né, pelos romenos, né, pelos húngaros. Né, e é um subterrâneo e eu perdi o horário da visita. Então, quando eu me despertei naquele lugar, uma neblina, é uma caverna, é literalmente um calabouço. Eu perdi o horário. E aí se encerrou, eles pensaram que todo mundo já estava fora. Eu fiquei lá por algumas horas até eu encontrar a saída, porque é um labirinto do O calabouço. celular pegava lá dentro, não? O celular pegava, só que eu não tinha o telefone. Você não tinha pra quem De pedir ninguém. ajuda, não tinha ninguém dos seus não tinha amigos o junto. telefone do Drácula, não tinha ninguém. Meu Deus. E aí eu tive que achar, literalmente, a saída, né? E foi engraçado porque alguns turistas pensaram que estavam vindo coisas, porque tem aquela mística toda de que foi um local onde, né, o Drácula, então, aquela coisa de fantasma, e algumas pessoas achavam, nossa, eles estavam ouvindo vozes assim, começou a achar que o local realmente era morto. E eu lá falando... E era só você. E era só eu. Socorro! Alguns dos perrengues que a gente Isso daí passa. deu Ô, medo, Rafik, hein? agora sabe o que eu queria que você ajudasse quem está em casa? Já que você sabe quais são os seus perrengues, você tem uma empresa, então, que facilita a comunicação entre um estrangeiro quando, né, viaja. Como é que funciona a sua empresa? Tá, legal. Hoje, quando você viaja, algo vital é a comunicação. Hoje a gente não faz absolutamente nada se não tiver um celular, acesso à internet. Você precisa para pedir uma pizza, para você agendar um horário num restaurante, se locomover, traduzir. Se naquela época eu tivesse um tradutor, seria fácil. Você falava em inglês e traduzia em árabe lá na hora. E a nossa empresa, a EasySim4U, ela fornece voz e dados justamente para o brasileiro que viaja ao exterior. Então, é bem simples, bem simples. O brasileiro, ao viajar para o exterior, ele já sai com ou chip, né, de telefonia, esse mesmo chip que a gente utiliza aqui no Brasil, só que um chip local do destino que ele vai. Ou hoje, os telefones mais modernos, eles têm o que é chamado o SIM card virtual, ou eSIM, que são os telefones que não precisam mais, aliás, o modelo mais novo da Apple não tem nem a bandeja para você colocar o chip. Verdade. O chip é encriptografado no aparelho. Então a EasySim4U ela ativa esse serviço no telefone Então no momento que o avião pousa no destino, seja Estados Unidos, Europa, Oriente Médio, Ásia, quando o comissário de bordo ou a aeromoça fala, olha, a partir de agora você já pode utilizar o seu serviço, né, de telefonia, ele já está conectado ali na rede local 5G se comunicando com sua família, com seus parentes. Então, eu costumo dizer que a gente vende a comodidade. Você não precisa chegar no destino e procurar uma loja, falar o idioma, perder tempo da sua viagem. Muitas vezes pagar muito mais caro, porque as empresas, as lojas de telefonia no exterior, elas vendem um plano fechado de 30 dias. Então, se você vai viajar por 10 dias, eles não te vendem um plano de 10 dias, você vai comprar um plano de 30. né? Mas eu posso usar os 20 depois? Não, uma vez que você Diretão, ativa, ele né? vai 30 dias.
O problema é seu se você passou 10 dias ou 30 dias. Já com a Easy Sim, você contrata exatamente a quantidade de dias que você vai viajar. Né? E tendo 5G no momento que você pousa até o momento que você deixa o país. Né? Internet É um hoje facilitador É verdade. mesmo, né? É. Verdade. comodidade. Nós temos visto, ultimamente, para quem for tirar hoje o seu visto para os Estados Unidos, fala Estados Unidos pelo fato de você estar na Califórnia. Sim, A pessoa está levando aí um prazo de 1 ano para poder Ou tirar mais, o visto. né? Ou mais. sim. E nós vemos que muitas pessoas já tentam visto de turista, né? E ganha o prazo de 10 anos no visto. Aí tem algumas pessoas que fazem assim, pô, já ganhei meu visto de turista, vou lá para os Estados Unidos, Miami, sei lá qual for a cidade que ela for ficar. E ao invés de retornar para o Brasil, já fica de vez lá. Decidem ficar. Né? Aí Sim. a minha pergunta é o seguinte, qual que seria a orientação que você dá para essas pessoas que sabem que precisam retornar para a nação Sim. para poder estar legal no país Sim. e não retornam para a nação? Ficam lá até ficar ilegal e pode acontecer outros tipos de prejuízo até mesmo para a própria pessoa. É verdade. Eu particularmente, não aconselho ninguém, né? Quando você vai para um outro país, você tem regras Sim. bem diferentes do Brasil. O Brasil é um país também com muitas regras, só que a gente muitas vezes não cumpre essas regras, infelizmente. Os Estados Unidos cumpre as regras que tem. Então, quando você vai a um E eles país... vão em cima E vão em mesmo. cima, vão em cima. Então, eu nunca aconselho, se você recebeu 6 meses, normalmente quando você entra, quando você entra nos Estados Unidos, eles te dão 6 meses para você ficar como turista. Independente do visto ser de 10 anos, né? Exatamente, Seis, né? exatamente. O visto de 10 anos é que você pode, por 10 anos, Fazer isso. Isso, e Né? voltar. ir e E voltar. voltar. Mas eles têm a autoridade, eles têm o que eles chamam de autonomia para deixar você entrar ou não. E isso é através do julgamento próprio deles, né? Obviamente, é muito difícil você ter a sua entrada negada, né? Se você... Depois de aprovado, né? Obviamente, né? Mas eles te dão um prazo, geralmente, de 6 meses. Em alguns casos, no meu caso, por exemplo, quando eu viajei 20 anos atrás, foram alguns meses após os atentados de 11 de setembro, de 11 de setembro, né? E muitas pessoas aqui falavam, nossa, você árabe, com esse nome, você vai viajar alguns meses depois, que eu fui para lá em junho, né? Então, menos de um ano depois dos atentados. E aí falava, olha, eles agora têm uma lei que eles podem prender você só para investigar você por 30 dias, então você nem do aeroporto você vai sair. Caramba. Só que eu falei, olha, eu não devo nada a ninguém, você é jovem, né? Então vamos. E outra, ser preso lá 30 dias sem pagar nada? Sem pagar nada, compensa, né, às comendo vezes. hambúrguer e hot dog de graça, né? Resolvi ir. E quando eu cheguei, hoje você tem uma fila única, igual o supermercado, não, que o supermercado não é assim. Você tem uma fila única e aí o primeiro atendente, né, agente livre, você vai lá. Então é todos numa fila. Mas quando eu fui, eu entrei por Miami, são várias filas. Então você tem 15 guichês, você tem 15 filas. Aí eu cheguei, só que uma coisa é você sai cheio de coragem, né, do Brasil. Chegou lá. Aí cheguei lá, você já... Né? E aí eu olhei 15 pessoas, eu falei, deixa eu pegar a pessoa que tem uma cara mais assim, Boazinha. Mais cara assim de tranquilo. latino, deixa eu ver quem é latino. Aí, aquele ali. Aí fiquei na fila, né, comportadinho. E um agente, eu me lembro, talvez a minha fila tivesse umas 30 pessoas, um agente saiu do seu guichê, veio andando na fila, e aí você imagina, não vai vir falar comigo. Não Né? vai. Dito e feito, parou do meu lado, né, perguntando em inglês, já traduzindo. Ele falou, olha, seus documentos, por favor. Eu, claro, tá aqui. Não devo nada a ninguém, só que você já entrega, né? Não devo nada a ninguém. Você já Que eu nem sabe saiba, se não você devo. deve. Que eu É saiba, igual até fazer agora não prova, devo. aqui em São Paulo fala carta, né? de É igual fazer direção, essa carta. Você sabe tudo, mas você fica nervoso, né? É. Aí o cara olhou, tá, me acompanha, por favor. Aí nisso, todo mundo do aeroporto Já Já para olha pra olhar pra pra você. você, né? Parou. E Aí você eu- duvida de você, meu Deus, será que você eu A vou fala, única eu fiz coisa alguma boa é que me coisa. tirou da fila, né? Não precisa de verdade. Mas aí fiquei do outro lado e falei, aguarda Deu quase aqui. um infarto antes, né? Mas tirou Com da certeza. fila. Aí você já começa a pensar nos teus amigos do Brasil que falaram para não viajar. E aí levou meu passaporte embora e eu tô lá quieto. E aí você agora fica de frente para todo mundo que está olhando, né? Porque anteriormente você tá na mesma olhando para Sim. frente. Agora você tá de frente para quem tá te olhando e até você provar, e as pessoas já estão achando, nossa, isso aí já... Né? Tá com droga. Tá com alguma droga, o que é que coisa, seja. Aí veio uma senhora com meu passaporte, me siga, por favor. Aí eu perguntei para ela, tá tendo algum problema? Não sei de nada. Bom,
cheguei o que eles chamam de secundário, né, na segunda sala, e quando chamaram o meu nome, fizeram 2 perguntas. Você está trazendo quanto de dinheiro? Falei na época $1.000, né? E quanto tempo você vai ficar aqui? Eu falei, olha, 28 dias, que é exatamente os 28 dias que eu tenho de férias. E aí ele falou, olha, seja bem-vindo aos Estados Unidos, me deu 30 dias. Então não me deu 6 meses. Ele falou, se você quiser me dar 28 dias, eu estou aceitando, que eu só vou ficar 28 dias mesmo aqui. Então esses 6 meses pra você... Não valeu, Não eles, valeu eles me naquela deram, vez. eles têm o direito de dar quantos dias eles quiserem. Não, você só vai ficar 10 dias se você quiser. Fechado. No E caso, se eles me você deram tivesse 30 dias. fechado a viagem de 20 para 28 dias, mas eles dessem só 10, você perde os outros. Exatamente, é problema seu. Aí você tem que voltar. Então Problema. é interessante Ou você- a gente falar isso, porque às vezes a pessoa acha que não, é lei pra todo mundo, Não. lá. É. Então tem algumas não. regras que eles podem simplesmente, você valendo. pode É. viajar, chegar lá e falar, não, você não vai entrar aqui. E vai Exatamente. embora, volta pra Ou trás. se você comprou, tá sobrando o dia, uma alternativa é você ser preso, aí você aproveita esse dia. Já Você fica fica lá, lá, entendeu? viajar de graça. Cadeia. Não é, pois é. Mas eu não aconselho a você ficar além do prazo que eles dão, obviamente. Sim, lógico. Mas você tem, aí é importante dizer que você tem ferramentas para estender a sua permanência. Você pode entrar em contato, que aliás foi o que eu fiz, entrei em contato com o Departamento de Imigração dos Estados Unidos, e aí você tem um formulário onde você indica por que você deseja estender. No meu caso, eu queria estudar, fazer alguns cursos lá, então você faz uma cartinha, você paga algumas taxas, etc. e tal, só que eles respondem sim ou não para você. Entendi. Mas assim, eu não aconselho a você estender por conta própria sem que eles estejam cientes. Né? Conheço pessoas que fazem? Conheço. Já vi pessoas que se deram mal optando por isso, já vi pessoas que... mas eu costumo dizer, você está num país diferente, são regras diferentes, leis diferentes, não vale a pena arriscar. E também não é um bicho de 7 cabeças se você quiser estender, mas tem que fazer pelo... Fazer a lei Na certinha, volta, né? quando você tá voltando, você precisa apresentar algum documento que comprova que você ficou exatamente os dias que você disse que Sim, ficaria? eu não sei hoje em dia, para ser sincero, mas eu acredito que ainda seja assim. Na minha época, você recebia um documento chamado I-94 e dizia ali a data que você tem que voltar. E no retorno, você apresenta aquele documento, a companhia aérea recebe. Eu não sei hoje com... tudo é muito Tecnologia, eletrônico, né? a tecnologia, eu não sei se hoje... Eu, por exemplo, hoje eu não apresento nem mais o passaporte quando eu entro nos Estados Unidos. O reconhecimento facial é impressionante. Você olha... Que legal, gente. E a tua empresa, além da questão, perdão, Não, além tranquilo. da questão da telefonia, tem mais algo que vocês também oferecem para as pessoas que querem morar? Hoje a gente oferece voz e dados, né? Então Tá. as pessoas que querem somente internet, elas têm somente internet, as pessoas que querem também linha telefônica, algumas pessoas que vão como residentes, olha, eu quero... você é uma residente nos Estados Unidos, você é residente na Europa, através dos contratos que nós temos com as operadoras, nós conseguimos fornecer normalmente. Interessante. Entendi. Para as pessoas que estão nos assistindo agora, se perguntam assim, poxa, eu quero muito dar uma nova guinada na minha vida, começar tudo de novo fora do país. Qual que é a palavra que você orienta para essas pessoas? Dela começarem a estudar o idioma aqui na nossa nação, ou porque tem muitos brasileiros, você sabe disso, que fica só focado em ir para os Estados Unidos, ou então para a Europa. Chega lá, eu conheço vários, porque eu já viajei em 17 países, conheço várias pessoas que estão lá 10 anos na nação, não sabem nem falar o idioma. Não sabe falar inglês, não sabe falar espanhol, não sabe falar idioma nenhum. Sim. A orientação que você dá é o seguinte, qual que seria? Eu começar a estudar um idioma aqui no Brasil, para chegar lá, ter uma base ou estudar lá na nação? Eu diria o seguinte, o brasileiro, felizmente, a gente é muito exposto à cultura americana, britânica, aqui no Brasil. Por que eu digo isso? Você vai num cinema, se você não assistir um filme dublado, que normalmente a gente não assiste, a não ser que você vá com uma criança, alguma coisa assim, você já está exposto ao inglês. Então você está escutando, você está vendo o filme, ele falando no idioma original, né? Então a pessoa está falando lá, I love you, e aí você lê a tradução, os captions ali. Então é quase que uma aula de inglês forçada. Você tem prática, 2 horas e meia, 3 horas de filme, onde você está escutando a pessoa falando e você está lendo ali. Depois que você é exposto muito tempo a isso, é natural que você já comece a pegar algumas palavras e você já sabe como se fala a água, você já sabe, naturalmente. Música também, a gente escuta muita música
né, no idioma inglês aqui no Brasil. Então, isso facilita muito. Há 20, 30 anos atrás, nem todo mundo falava inglês, você tinha que realmente fazer um curso. Hoje, você está muito mais exposto. A primeira coisa que eu digo para quem quer dar uma guinada de vida, não é nem aprender o idioma, porque hoje, como a gente já falou aqui, você tem recursos que traduz simultaneamente para você, então o idioma não seria um perrengue. Hoje, para mim, é você conhecer o país onde você quer morar. Eu quero ir para os Estados Unidos, deixa eu entender como é que é a cultura americana, como são as leis americanas. Principalmente a cidade onde vai ficar. Principalmente a cidade, porque os Estados Unidos, né, são cada estado, cada cidade, jeitinho, né? Cada município é diferente da coisa. Eu quero ir para a Europa. A Europa, então, hoje você tem um continente que é uma União Europeia. Então você consegue ir da Holanda para a França, da França para Portugal. Só que são países diferentes, as culturas são diferentes. Apesar de você fazer parte de uma comunidade europeia, são países completamente diferentes, culturas diferentes, leis diferentes, né? Então, a primeira coisa que eu digo, você quer mudar, estude o país, o local que você vai, os costumes, a economia, o que você pode fazer, porque geralmente os problemas que você encontra em outros países vão ser os problemas que você vai encontrar aqui. Você tem que se alimentar, você tem que trabalhar, você tem que interagir com outras pessoas. Claro, né, Rafik, que o idioma é importante porque, assim, depende muito do seu inglês, enfim, você vai ter níveis e níveis de trabalho. Sim, então, verdade. se você quer ir para enfrentar qualquer coisa, beleza, mas não, eu quero ir para estudar, eu quero ir para fazer... Então, sim. aí é legal, Focado, né? você Sim. ter aí uma... Você tem que ter aquele objetivo, né? Olha, eu quero ser, como você falou, eu conheço muitos nos Estados Unidos, pessoas que foram e convivem somente com a comunidade brasileira. É verdade. E aí depois Não de vai 10 aprender anos, nunca. você não Principalmente fala nada. Orlando. Orlando tem muito Exato. brasileiro. Nossa, gente, demais. Exatamente. E o inglês que eles aprendem é aquele inglês básico. Falar, né? Exatamente. Essa Mímica. coisa para entregar uma pizza, para limpar Verdade. uma casa. Exato. E eu digo, você está morando num país que realmente te abrem portas. Se Muita. você souber, te abrem portas. Então, Verdade. eu sempre digo para quem estiver nos assistindo aqui, primeiro, não tenha medo de você interagir fora do Brasil. Eles vão saber que você é imigrante. Eu estou morando lá há 20 anos, Seu até hoje rostinho dizem... não negará, Não não negará. vai negar. Até hoje, eles falam, não, você tem um sotaque. E eu falo, cara, tem 20 anos e ainda tem esse sotaque. Não tem jeito. Não tá? tenha vergonha, não Tá, tenha medo, porque eles vão entender isso. Rafik, né? eu quero que você passe os seus contatos pra gente. Quero te agradecer. Muito obrigada. O tempo voou aqui. Obrigada. O prazer foi meu. Muito obrigado por tê-los aqui. Segue a gente no nosso Instagram, Easy Sim for You. É a nossa rede. Se escreve não, aqui em São Paulo é E, né? EASY-SIM, número 4, letra U, tá? E o nosso site é easysimforyou.com. Tá na tela aqui, Tá então bom. você pode já já tá aí. fazer aí, Easy já Sim seguir for os you. meninos, né? E se quiser viajar, já quiser, né, E morar, vocês, enfim. ó, quem sabe Olha lá. faz ao vivo, já vou Yes. convidar vocês. Quando vocês quiserem ir na Califórnia, Pertinho de Hollywood! pertinho de Hollywood. Gente, amanhã